plano das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu tenho falado nesses últimos dias na minha igreja. Eu sou pastor numa congregação batista em São José de Embaçaí, pertencente à Igreja Batista de Cachoeira de Maricá. E eu tenho falado lá a respeito da gente contar as bênçãos. Durante o ano de 2011, nós conseguimos realizar grandes feitos. Às vezes a gente não para pensar sobre isso. A gente não pensa nessas coisas, mas como Deus tem nos abençoado, como Deus tem enviado para nós recursos. Eu não estou falando de recursos financeiros, recursos materiais, eu estou falando de recursos espirituais. Nada acontece na igreja se o Espírito Santo não estiver agindo. A gente pode até se esforçar. Às vezes a gente faz uma forcinha daqui, dali, melhora alguma coisinha, mas sabe de uma coisa? Nós só podemos fazer a nossa parte. É Deus quem faz a parte dele. E eu quero falar hoje, eu sei que vocês estão comemorando aniversário da igreja, não é? Eu liguei para o pastor Sérgio, perguntei: pastor, tem algum tema, alguma divisa, alguma coisa do tipo? Ele disse: não, pastor, está livre. Não é? Então vocês estão hoje comemorando 20 anos, é isso? 20 anos de edificação dessa igreja, dessa agência do Reino de Deus, né? O pessoal mais antigo falava assim. E eu fiquei pensando naquilo que essa igreja já passou, os momentos que ela passou, e muitas coisas também que acontecem na nossa vida pessoal. Talvez na sua vida esteja acontecendo exatamente aquilo que Deus hoje quer falar com você. Eu tenho certeza que quando Deus te trouxe a esse lugar, Deus te trouxe com um propósito. Ele tem intenção de falar contigo. Eu só peço a você que nesse momento, abra teu coração, que permita que Deus fale ao teu coração. Deus tem um prazer enorme em se relacionar com você. Deus tem um prazer enorme em estar contigo. Eu quero nessa noite ler um texto da palavra do Senhor, que vai falar da vida de um homem que passou por uma experiência maravilhosa. Um homem que tinha tudo para dar errado. Sabe aquela coisa de tudo na minha vida dá errado? É mais ou menos o que estava acontecendo na vida desse jovem. Mas Deus mudou o quadro da vida desse rapaz. Eu pedi o pessoal lá do computador para colocar o nosso tema, que está ali, você está vendo. Nós vamos pensar nesse tema: Deus não desiste de você. Você pode repetir isso comigo? Deus não desiste de você. Achei muito fraco, vamos lá? Deus não desiste de você. E essa é uma mensagem que Deus tem para o seu coração nessa noite. Talvez você pode até pensar assim: mas eu não me sinto cabisbaixo, eu não estou derrotado nem desanimado. Mas saiba de uma coisa: a sua vida hoje, ela só está da forma como está, porque Deus não desistiu de você. Deus tem lutado por você. Ele é um Deus que trabalha por aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Levante a sua mão. Amém. Então nós vamos estar lendo agora o texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 28, os versículos de 10 a 18. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra,
e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que eu tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: qual terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Amém? Deus não desiste de você. Que coisa interessante, falar sobre Jacó. Jacó era um homem que teve muitas experiências. As experiências de Jacó foram tremendas. O que eu acho mais interessante é que ele tinha algo parecido com eu e você. Sabe disso? Jacó significa usurpador ou enganador. Jacó tem uma vida que é dividida entre o antes e o depois. Por que isso é muito parecido com eu e você? Porque a vida de Jacó é exatamente a obra de Deus pelo ser humano. Como Deus trabalhou para alcançar Jacó, Ele trabalhou para alcançar a gente também. O esforço dele para nos alcançar foi muito grande. Quando nós estávamos no seminário, eu e o pastor Sérgio, nós éramos muito amigos, porque desde o primeiro dia, na primeira aula, nós nos conhecemos, não é, pastor? Nós encostamos o nosso carrinho, eu tinha um Golzinho, ele tinha uma Fiat Uno, está com ela até hoje, não é isso? Está por aí, né? E a gente subiu uma ladeirinha ao lado do seminário, estacionou o carro, aí eu olhei, vi lá o Sérgio fechando o carro dele, descendo, todo arrumado. Ele andava todo arrumado, gente. Ele era todo posudo. Aí ele desceu aquele morrinho, né, todo arrumado. E quando a gente entrou dentro da sala, a gente se viu. Um olhou para o outro, a gente se identificou e começou ali uma grande amizade. Durante os 4 anos de seminário, na maior parte do tempo, a gente ficava junto, em grupos, estudando, fazia provas, quando as provas eram em dupla, estávamos sempre juntos. Quando chegou no final do nosso curso, tinha que contar essa história, não tinha, Sérgio? Eu tinha que contar essa história aqui hoje para o pessoal de Silva Jardim. No final do nosso curso, nós tínhamos que entregar um trabalho de hebraico. A professora de hebraico tinha feito uma exigência, nós precisávamos fazer uma exegese de hebraico, de um texto. Como é que é o nome mesmo? Ou perícope? Perícope, né? Eu acho que é perícope. Quando você pega um texto, da palavra de Deus, seleciona aquele texto e você trabalha aquele texto, não só fazendo a tradução, mas fazendo inclusive a interpretação daquele texto. Muito bem, nós tínhamos 60 dias para entregar esse trabalho, não é? Então nós começamos a trabalhar. Como que a gente trabalhava? A gente não trabalhava, a gente simplesmente só falava no dia da entrega do trabalho. Quando foi no dia da entrega do trabalho, cedo eu me levantei e falei: hoje, e agora? Não temos nada, como é que nós vamos fazer? E fui para frente do computador e comecei a puxar uma opção de coisa, e daqui e dali, coisa e tal. Eu liguei para o Sérgio, rapaz, a gente tem que entregar aquele trabalho hoje, como é que vai ser? Ele falei: rapaz, isso aí a gente dá um jeito, na hora a gente dá um jeito. A professora Ellen é gente finíssima, A verdade é que a gente tentou enrolar ela, né, Sérgio? A gente tentou enrolar ela, a gente fez igual Jacó, gente. Nós pegamos o que a gente achou que dava para enrolar, a professora colocou no papel, chegou lá na hora, 5 horas da tarde a gente se encontrou, a aula era 6h20, a gente se encontrou, o Sérgio olhou e falou: rapaz, isso aqui está ótimo, deixa comigo. Tá bom. Lá na hora, a professora sentou no primeiro banco, eu e o Sérgio viemos à frente, a classe toda olhando, aí começamos. Eu lia um pedaço, ele tentava interpretar. Aí eu falava outro pedaço, ele tentava explicar.
Sabe quando as feições da pessoa vão fechando? A professora começou a fechar. Aí ela olhava para mim, olhava para ele, olhava para mim, olhava para ele. Daqui a pouco ela levantou e falou assim: vai sentar vocês dois, vai. Vai sentar vocês dois. Eu não sei nem como é que a gente passou, né? Uma semana que ela deu, né? Com ajuda, né? Passamos com ajuda. Pois é. Sabe de uma coisa? Quando a gente para pensar, todos nós temos esse momento nosso na nossa vida. Todos nós. De alguma maneira, a gente acaba sempre sendo um pouquinho de Jacó. Por mais que o irmão queira dizer assim: não, eu sou íntegro, honesto, idôneo, eu sou uma pessoa séria, eu devolvo cada centavo que me pagarem a mais. Não dou o troco em balinha, não, eu devolvo em centavos. Não. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente age como Jacó. Jacó era um cara bem intencionado, muito bem intencionado, e tinha ajuda da mãe. A Rebeca, a mãe dele, ela já tinha ajudado ele a conseguir o direito da bênção, né? A bênção que ele precisava do pai. Se você não conhece a história, olha só, o Jacó, ele era gêmeo, tá? Ele tinha nascido junto com o irmão, só que o irmão tinha saído na frente, tinha o direito da primogenitura. E o que ele faz para conseguir a primogenitura? Ele espera o irmão chegar bem cansado de uma caçada. O irmão tinha ido caçar, ele espera o irmão chegar. Quando o irmão chega, ele prepara um guisado bem gostoso de lentilhas. Quando o irmão chega, ele fala assim: que guisado, que cheirinho gostoso, me dá um pouco desse guisado. Ele diz assim: eu dou não, eu vendo. Se você me vender a primogenitura, tudo bem. Tudo bem, esse negócio de primogenitura, deixa isso para lá. O irmão não ligou, não é? Acabou ficando sem a primogenitura. Jacó deu um jeitinho brasileiro. Eu acho que Jacó era brasileiro, irmão, porque ele tinha o hábito do jeitinho, né? Ele deu um jeitinho brasileiro e pegou a primogenitura do irmão. Logo em seguida, Isaac já estava morrendo, cego, quase não ouvindo. Chamou a esposa, disse para ela: olha, me chama Esaú, ele é o filho mais velho, eu preciso abençoar ele para morrer. Esaú apareceu e lhe disse: meu filho, vai, caça, faz um guisado bem gostoso para mim comer, traz e eu vou te abençoar. Mas a mãe ouviu isso. E ela amava Jacó. Ela chama Jacó, corre lá no curral, pega 2 cabritos, eu vou preparar aqui um guisado gostoso, vou cobrir você com a pele do cabrito, vou colocar em você as roupas que tem o cheiro do teu irmão, e você vai lá, vai entregar o guisado do seu pai e vai ser abençoado por ele. Jacó ficou temeroso, é verdade, mas foi lá: meu pai, sou eu, Esaú. O pai cheirou, passou a mão, comeu a comida e abençoou Jacó. O coração do irmão então ferveu, e ele assentou no coração que ia matar o irmão. Esaú determinou dentro do seu coração que iria matar Jacó. A mãe chama Jacó e diz para ele assim: faz o seguinte, vai embora, sai daqui um pouco, porque teu irmão está muito nervoso, vai para a casa de Harã, lá tem meu irmão Labão, procura por lá uma das filhas dele, casa por lá, fica por lá um tempo, para que a ira dentro do coração do teu irmão seja apaziguada. E aí é onde a gente vê Jacó saindo de casa, viajando em direção a essa região chamada Harã. E eu penso que Deus, na sua onisciência, sabendo de tudo isso, sabendo que Jacó iria ser esse jovem peralta, enganador, Deus poderia muito bem ter mudado o quadro. Deus poderia muito bem ter permitido que Jacó fosse embora, nunca mais voltasse. Mas Deus tinha um plano na vida de Jacó, como tem um plano na vida de cada um de nós.
Deus não desiste de você. Deus não desistiu de Jacó. Por mais que ele fosse enganador, por mais que ele fosse usurpador, por pior que ele fosse no meio da sociedade, mesmo que a sociedade olhasse para ele e visse nele um mau caráter, assim mesmo, Deus não desistiu dele. Deus não desiste também de você. Deus não desistiu de mim. Deus se empenhou em mudar a minha história. Você acha que eu mereceria estar aqui hoje, falando como pastor? Se eu fosse contar a minha vida, você iria dizer, você não merece. Deus não desiste de nenhum de nós. Sabe de uma coisa? Em primeiro lugar, Deus não desiste de você, e Ele se revela para você. O texto diz, lá no verso de número 16, que acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Aquele lugar era um lugar de travessia. Jacó atravessa esse lugar para chegar até Harã. E depois ele tem que voltar. Depois de muitos anos, depois de ter trabalhado 7 anos por Lia, ou melhor, ele trabalha por Raquel, né? E acaba se casando com Lia. O sogro então entrega a segunda filha para ele e diz, agora você trabalha mais 7 anos. Depois de muitos anos trabalhando, ele tem que retornar e passar por esse mesmo lugar. Lugar onde ele havia erigido alguns anos atrás uma coluna. Muito bem. Ele reconhece nesse lugar que o Senhor estava ali. Nós somos desafiados porque Ele se revela para nós. E quando nós somos desafiados a algumas coisas. A primeira delas é crer. Nós somos desafiados a crer. Quando foi a primeira vez que você entrou numa igreja? Talvez você tenha sido criado na igreja. Todos os teus ensinamentos desde pequeno tenham sido na igreja. Mas houve um momento na sua vida em que o Espírito Santo fez uma circuncisão dentro do teu coração, e houve uma transformação na sua vida, e como na vida de Jacó houve um antes e um depois. Mas há pessoas que, como eu, conheceram o Senhor depois de uma certa idade. Como é que foi? Quando você entrou dentro de uma igreja, alguém te convidou, o pastor falou aqui no início, né? Às vezes nós temos a nítida ilusão de pensar que viemos à igreja porque alguém nos convidou. Não, na verdade, é um plano de Deus. É o Espírito Santo que está trabalhando. E quando você entra na igreja e ouve a palavra, entende a palavra, você é desafiado a crer nesta palavra. Deus não desiste de você. Você é desafiado a crer e você é desafiado também a estabelecer princípios. Diz o verso 17 que temeu e disse, qual terrível é este lugar? Este não é outro lugar senão a casa de Deus, é a porta dos céus. Sabe quando você entra para a igreja, as pessoas vêm ao teu redor e começam a te dar orientação, não é? Há aqueles irmãos que dizem assim, querido, você agora deve ter um comportamento diferente. Você deve ter cautela com o que fala, o seu procedimento, com quem você anda, onde você vai. Há pessoas que têm essa preocupação. Mas a verdade é que esses princípios, eles começam a se formar dentro de você, não porque alguém está te orientando. É importante que você seja acompanhado. É verdade. Ninguém consegue alcançar um grande discipulado se não tiver quem o discipule. Mas a verdade é que este procedimento, esses princípios começam a acontecer dentro do teu coração, porque Deus trabalha dentro do teu coração. O Espírito Santo vai trabalhando. E esses princípios começam a se formar.
E você se torna realmente uma pessoa diferente. Eu gosto muito quando eu ouço que alguém que eu conheci no passado, que foi alguém assim, sabe, terrível, daqueles assim que botavam tudo abaixo, hoje conhece ao Senhor. Não mais aquela pessoa de rosto fechado, não mais aquela pessoa que importunava, que incomodava, mas agora uma pessoa agradável, uma pessoa simpática, uma pessoa que transmite realmente aquilo que Jesus quer que ela transmita. Deus não desiste de você. Você pode até ter essas características, mas saiba de uma coisa: o Senhor não desiste de você. Ele trabalha para que você seja diferente, que você tenha princípios. Quando você começou a crer, o Senhor começou a trabalhar. Porque a fé que você tinha antes, a fé que é um princípio do ser humano, nós somos religiosos por natureza. Os homens que vivem dentro das matas, né? Os índios, né? Os indígenas, que vivem nos povos mais remotos, eles são religiosos. Eles se dobram ante a lua, ante o sol, ante a água, se dobram ante os seus ídolos. São religiosos. Nós somos religiosos. Isso é natural. Essa fé que você tem por iniciativa, ela é transformada. Porque agora você tem um encontro com o Senhor, e é esse encontro que faz dividir a tua vida entre antes e depois. Deus não desiste de nenhum de nós. Ele não desiste de você. Ele se revela para você. Você é desafiado a crer. Você é desafiado a estabelecer princípios e desafiado também a reagir. O verso 18 diz que então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Jacó fez naquele momento um pacto com Deus. Ele reagiu. Há tantas pessoas que vêm na igreja, que ouvem a palavra, compreendem a palavra e não reagem. Eu conheço pessoas, só na igreja que eu estou há mais de um ano, eu prego todo domingo e todo domingo eu sinto que o Espírito está falando e aquela pessoa não se move, não sai do seu lugar. Ela não toma uma decisão, ela não reage. Somos desafiados realmente a crer, a estabelecer princípios e reagir. Deus não desiste de você também, segundo, porque Ele tem planos para a sua vida. Veja o que diz o verso de número 14. O verso de número 14 diz: e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem planos para a sua vida. Deus tem planos para a sua família. Deus tem planos para a sua igreja. Deus tem planos para o seu ministério. Ele trabalha para que nós tenhamos uma vida diferente. Os nossos planos, muitas vezes formados na nossa cama, deitados no nosso travesseiro, são uma coisa, os de Deus são outra. Você pode até pensar que tudo que está acontecendo na sua vida foi planejado por você. Sabe de uma coisa? Quando você se deita e dorme, Deus não dorme, Ele continua acordado. E mesmo quando você está pensando que a sua vida poderia ser melhor, Deus sabe o que é melhor para você. Então, quando você pensa que os seus planos são frustrados, que tudo aquilo que você planejou não acontece, porque Deus não te ama, saiba de uma coisa: as coisas só serão melhores quando você confiar nesse Deus maravilhoso. Amém, queridos? Ele não desiste de você.
Deus não desiste de você também, por isso Ele te trouxe a esse lugar. Veja o que diz o verso de número 11. E chegou Jacó, não é? A um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e o pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Eu creio, queridos, que Deus trouxe cada um de vocês a esse lugar, a Igreja Batista Memorial em Silva Jardim, em primeiro lugar, para que você descanse. Você pode até dizer: eu estou aqui para ser usado pelo Senhor, eu vim aqui para ser um servo e quero ser usado por Deus, mas em primeiro lugar, Deus quer que você encontre descanso. Deus não é um pai terrível que coloca seus filhos para trabalhar, e quando o filho diz: pai, eu estou cansado, não, trabalhe mais, você precisa trabalhar. Pai, eu estou cansado, não, trabalhe mais, eu quero que você trabalhe mais. Não tenha Deus desta maneira. A primeira coisa que Deus quer fazer com os seus filhos é que eles tenham descanso. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu fardo é leve. Quantas vezes nós colocamos sobre os nossos ombros fardos pesados? Quantas vezes nós nos cansamos e pensamos que com isso estamos agradando a Deus? Deus quer que você encontre descanso. Ele não desiste de você, lembre-se disso. Deus também te trouxe a esse lugar para sonhar. E sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Esse foi o sonho de Jacó. Jacó, deitado sobre aquela pedra, naquele lugar de descanso que Deus preparou para ele, a única coisa, o único sonho que ele tinha, era uma ligação que existia entre a terra e o céu. O texto diz que os anjos subiam e desciam por ela. Você compreende isso, querido? Você compreende que a igreja do Senhor Jesus é essa escada? Você compreende que o lugar de descanso é a igreja? Você compreende que Deus te trouxe a esse lugar para que você sonhe? Os sonhos que você tem tido na sua vida, de ver os seus filhos aqui, de ver os seus netos, os sonhos que você tem tido de ter um pastor que te acompanha, que caminha junto contigo, que está contigo nos seus problemas. Os sonhos de ver uma igreja cheia, de ver os amigos e familiares salvos. Quais sonhos você tem tido? Se você sente que esses sonhos estão sendo realizados, é porque você está na mesma condição de Jacó. Quando nós nos deitamos e começamos a pensar naquilo que fizemos durante o dia, muitas vezes eu fico pensando: Senhor, muito obrigado, porque hoje o Senhor me deu oportunidade, o Senhor me usou. Ah, Senhor, como foi bom naquele momento. Eu estava pregando e o rapaz estava me filmando, aí eu tenho que dizer: ah, Senhor, me perdoe pela vaidade. Você muitas vezes deita e começa a sonhar os sonhos de Deus. Sabe quais são os sonhos de Deus para a sua vida? Sabe quais são os sonhos de Deus para a sua família, para a sua igreja? Você entende que Deus, depois de ter visto essa igreja bem pequena, com um grupo bem pequeno de irmãos, sonhou em vê-la novamente repleta? Esse é o sonho de Deus. É um dos sonhos de Deus. E Deus não desiste de você, querido. Ele te trouxe a esse lugar para se revelar a você. E eis que o Senhor estava em cima da escada e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque.
e esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. Talvez você tenha conhecido o Senhor numa outra igreja. Talvez você tenha tido a experiência de ouvir falar de Jesus em um outro lugar. Talvez um amigo tenha falado de Jesus para você num banco de escola, num local de trabalho. Alguém pode ter ido à tua casa te evangelizar. Mas uma coisa é certa: se você se agrada de servir ao Senhor nesse lugar, Deus se revelou para você nesse lugar. E Ele tem prazer em se revelar. Deus tem prazer em se revelar. Deus não se revelou com Jacó à toa. Ele não chegou para Jacó num sonho, e disse para Jacó: Jacó, olha para mim, eu sou o Senhor, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, teu pai, e eu fiz promessas para eles, e essas promessas eu estou renovando com você. Ele não fez isso à toa, é porque Deus queria mudar a vida de Jacó. Ele queria mudar o caráter daquele homem, ele queria mudar a estrutura espiritual de Jacó. Deus não desistiu de Jacó, mesmo depois dele ter errado. Às vezes a gente erra, às vezes a gente peca, e a gente fica pensando: Deus já desistiu de mim, Deus já me deixou à beira do caminho, eu tenho caminhado junto com o povo de Deus, mas eu sou um esquecido de Deus. Não, querido, Deus não desiste de você. Deus não esquece dos seus filhos. Deus não esquece daqueles por quem Ele tanto trabalha. Quando Jesus veio a esse mundo e teve o seu sangue derramado na cruz do Calvário, não foi em vão. Isso não é historinha. Não é história da carochinha, isso é verdade. O Senhor Jesus derramou a sua vida, se entregou por nós, para que cada um de nós tivesse realmente essa experiência com Ele. Crer no Senhor, estabelecer princípios e reagir, levantar da posição que estávamos, derrotados, amargurados, entristecidos, caídos, para sermos uma bênção na presença do Senhor, para andarmos com Ele, porque Deus tem planos para mim, planos para você, planos para a nossa família, planos para as nossas igrejas. Deus tem planos para os nossos ministérios. Cada um de nós tem um ministério, e Deus está a usar cada um. É por isso que Ele te trouxe hoje aqui. É por isso que Ele me trouxe também hoje aqui. Sabe, às vezes você lê a palavra e vê uma coisa, e uma pessoa às vezes fala para você da mesma palavra, e essa palavra vem diferente. Essa é a multiforme graça do Senhor. A forma como Ele se apresenta, como Ele se revela. E eu não sei quantos de vocês hoje entraram nesse lugar, pensando que Deus havia desistido de vocês. Eu quero te dizer uma coisa: assim como Deus não desistiu de Jacó, assim como Deus não desistiu dos homens que um dia deixaram uma igreja e foram viver nos valados, foram viver muitos nas encruzilhadas, muitos foram viver nas portas dos bares, outros à busca das drogas. Deus não desistiu desses homens, Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu do pastor Luiz Sérgio, Deus não desiste de você. Se você está com seu coração triste por alguma coisa, algo que tenha acontecido,
algo que mudou o quadro da tua vida, que retirou o vigor espiritual que você tinha, o desejo que você tinha de servir ao Senhor, saiba de uma coisa: Deus não desiste de você. Escute uma coisa: Deus nunca prometeu que nesse mundo você não teria aflições, mas Ele te prometeu que em meio ao vale da sombra da morte, Ele estaria contigo, e Ele está aí com você, seja qual for o problema que você está passando. Deus não desiste de você, amém? Feche os seus olhos. Quero convidar a equipe de louvor que esteja nos ajudando, vamos orar nesse momento. E à medida que você sentir no seu coração que Deus está te chamando como chamou Jacó, está mostrando para você que Ele tem trabalhado em favor de você, embora possa parecer que tudo está acabado, embora possa parecer que os planos foram esquecidos, embora possa parecer que não há mais solução, Deus não desiste de você. Nós vamos estar orando nesse momento, e eu quero te convidar, se for do teu desejo, somente se for da tua vontade, a fazer como Jacó. Quando acordou, reconheceu que o Senhor estava naquele lugar. Tomou uma decisão importante, reagiu, se levantou, pegou a pedra que ele tinha deitado em cima, usou ela como coluna, derramou azeite, e apesar de ter sido criado, ouvindo as histórias do seu avô, do seu pai, apesar de ter sido criado dentro dos preceitos da palavra do Senhor, Jacó precisou renovar os seus votos com o Senhor. Lembre-se, Deus não desiste de você. E se Ele trouxe você aqui hoje, é porque Ele queria que você ouvisse alguma coisa, queria mudar o quadro da sua vida. Se for da tua vontade, reaja, faça como Jacó, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Nós queremos orar. Senhor Jesus, a tua palavra, Senhor, ela vem completando dentro do nosso coração aquilo, Senhor, que o homem não pode. O teu Espírito Santo, Senhor, tem falado a corações que estão nesse momento, Senhor, necessitando do teu amparo, do teu abrigo, do descanso, Pai. Senhor, assim como Jacó no passado precisou ter um encontro contigo, precisou reconhecer que o Senhor está neste lugar, e que esta é a casa de Deus, é a porta dos céus. Assim como Jacó proferiu essas palavras, Senhor, eu quero crer que nessa noite, ó Deus, Tu não me enviaste a este lugar à toa, mas porque aqui, Senhor, haviam pessoas que queriam ouvir, precisavam ouvir, e estão ouvindo a Tua voz. Senhor Jesus, esse coração que se derrama diante do Teu altar, que está, Senhor, nesse momento, desejoso de dizer: Pai, pequei contra o céu, pequei contra Ti, não sou digno de ser chamado Teu filho, mas eis-me aqui. Eu quero, Senhor, renovar os meus votos contigo. Eu quero derramar a minha vida. Eu quero ser transformado. Eu quero ter um divisor de águas neste dia na minha vida, Jesus. Muda esse quadro. Esquece o meu passado, esquece os meus pecados. Senhor, muda, Senhor. Muda toda a esfera que está acontecendo, Senhor, na vida dessa pessoa. Ó Jesus,
Que esse coração faça como teu servo no passado. E tenha atitude, ó Deus. Tenha atitude de alguém que tem uma experiência contigo. De alguém que reconhece que só em Ti há abrigo, que só em Ti há descanso. Amém.